Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, e estamos aqui para mais um episódio espetacular, tá? Eu vou dizer para vocês daqui a pouco do que se trata, mas antes, Novembro Azul, não precisa ficar com medo. Bom, esse negócio de quem não vai no médico não descobre doença, não vai nessa, tá bom? Quando você descobrir pode ser tarde demais, tô falando sério. Então, se mexe, tá bom? Vocês sabem do que eu tô falando. Bom, pessoal, olha, estamos aqui para mais um episódio, não é sobre isso, mas era a única camiseta azul que eu tinha, para poder combinar com a minha luzinha azul. E se você é dos que estão reclamando lá nos comentários, João, por que você não coloca igual a turma, que coloca um monte de Funko aqui na estante? Eu não faço isso porque vocês não compartilham esses episódios com todo mundo para esse podcast ficar extremamente famoso e eu ganhar rios de dinheiro para gastar com essas porcarias. Por enquanto, o que deu é ligar uma luz, beleza? Olha, para quem tá só ouvindo essas bobagens, no Spotify também tem a opção de vídeo. E no YouTube, né, aí você escolhe e paga a assinatura que mais vale a pena dos streams de pagar. Se tem um lugar que vale a pena pagar a assinatura, é o YouTube. Ou propagandinha chata. YouTube, é nóis. Bom, vamos apresentar nossos convidados de hoje, porque a gente tem um tema especial, tá? E depois, editor, coloca a gente assim, bem arrumadinho, que a gente parecendo o Steve Jobs. Porque a capa desse blog post que trouxe esse episódio aqui tá maravilhosa. Eu quero apresentar hoje para vocês nossos amigos da Kiwi e vamos começar por Francisco. Por favor, conte para o mundo quem é você. Eu sou o Francisco Rodrigues, mais conhecido na Kiwi como Chico. Hoje eu sou engenheiro de software staff aqui. E é isso, tenho um pouco mais de uma década de experiência em desenvolvimento. Já trabalhei no ramo de hipotecário holandês, assim, bem nada a ver. Tenho muita experiência com desenvolvimento PHP, principalmente, experiência com Go, algumas outras linguagens funcionais também. Já trabalhei um pouco com infraestrutura, então não sou cara de infra, estou aqui meu dia prometido, mas espero poder contribuir com a conversa hoje. E é isso. Boa, tá bom. A gente não vai contar piadinhas de PHP hoje, só de Java. Por favor. E a gente... que esse é o ano da morte do PHP, né? Todo ano o PHP morreu. Um abraço pro Pokémon. Vai demorar pra morrer. Ih, Pokémon, vai ficar sem trampo, PHP morreu. E aí mais um ano o PHP tá aí com tudo. Nosso terceiro integrante aqui é o França, ou, na verdade, eu ia apresentá-lo, mas esqueci o primeiro nome dele. Por isso eu vou ter que olhar aqui do lado, porque é Marcelo! É por isso ele é o segundo, senão ele ia ser o primeiro. Marcelo França, por favor, conte pro mundo quem é você. Boa. Marcelo Luiz de França, mais conhecido como França na empresa. Todo mundo fala que eu sou o SRE da Europa, por conta do sobrenome. Mas, enfim, eu sou aquele carinha, o sysadmin raiz. Vim lá desde de parafusar os servidores no hack até hoje na cloud. Tenho mais de 17 anos de experiência entre cloud ou entre ambientes on-premise e, mais recentemente, com cloud. Trabalho junto com o Chico, sou SRE na Kiwi e a gente trouxe aí talvez um case bem legal para bater um papo. Massa, muito legal. Olha, apesar da gente estar falando da Kiwi aqui, né, e do case, etc., pessoal, isso é um papo técnico. Tá? Nossas opiniões são nossas opiniões aqui. Para quem quiser processar a gente depois, tudo aqui é supostamente. Tá bom? Caro advogado. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link do artigo, tá bem? Um artigo muito bom que o Francisco escreveu, mas que a turma participou disso. É um artigo sobre a implementação, tá? Ou instrumente sua aplicação PHP com OpenTelemetry. A gente já fez, para quem acompanha o Cubicast, a gente fez uma saga, já faz um tempo, talvez a gente já precisa renovar essa saga, só de observabilidade, né? Passamos por tudo quanto é player de observabilidade e todo mundo já entende OpenTelemetry hoje em dia. Bom, então a minha primeira pergunta é, por que vocês decidiram, né, implementar OpenTelemetry para poder monitorar suas aplicações PHP? Porque normalmente quando a gente lê qualquer coisa de OpenTelemetry, a gente vê coisas muito do hype como Elixir, né, com OpenTelemetry, Go com OpenTelemetry. E aí a gente estava fazendo piadinha aqui antes, né, mas o PHP, velho de guerra, ainda move muitas montanhas. Então, como que foi esse início para vocês? Isso começou porque
como boa parte das empresas, nós temos uma aplicação legada. E essa aplicação legada está em PHP, assim, bem antigo. Zend 1 já não tem mais suporte, enfim. E nessa aplicação a gente percebia de forma recorrente alguns problemas de performance. Era bem engraçado que em um determinado horário, todo dia, as instâncias caíam, subia, gerava uma instabilidade e a gente sempre ficava no escuro, sem saber, cara, o que é que tá com problema aqui. A gente tirou um momento de fazer um brainstorming, né, sem possibilidades. Enfim, a gente pensou talvez uma ferramenta de trace, um APM de mercado, pensou em logs específicos ou eventos específicos, enfim, a gente pensou uma série de possibilidades, mas aqui em casa a gente já trabalha com a stack do Grafana. A gente pensou, cara, o OpenTelemetry pode ser uma boa. A gente já tem toda a stack, depois o França pode comentar um pouco sobre isso, toda a stack do Grafana Tempo que dá suporte para os sinais de tracing do OpenTelemetry. A gente já tem toda a nossa infraestrutura de deploy com suporte a um coletor OpenTelemetry, então por que não? E aí foi o nosso primeiro item da lista para investigar. E nesse processo a gente percebeu que seria uma implementação de bem baixo custo. Então, nesse processo de discovery, a gente percebeu que o custo de implementação acabaria sendo bem baixo, né? Porque é bem interessante, porque o OpenTelemetry tem um bom suporte para PHP e tem uma funcionalidade que é o que eu descrevi no artigo, que é a instrumentação automática. Com poucas linhas de código, eu até estava comentando disso com o França. Cara, foi um trabalho assim de um dia, a gente conseguiu instrumentar toda a aplicação, ter um detalhamento assim bem claro de todos os passos onde a requisição passava, e no primeiro dia que a gente subiu a instrumentação, a gente já conseguiu olhar de cara onde é que estava o problema de performance. Massa, e aí foi, cara, então a gente conseguiu fazer uma atuação bem cirúrgica, digamos assim, né? Naquele ponto, corrigimos, a gente percebeu até alguns problemas de segurança de algumas rotas que não estavam passando pelo fluxo de autenticação, conseguimos corrigir isso também. Cara, e depois que a gente subiu a instrumentação, conseguimos observar, analisar aqueles dados, a gente nunca mais teve esses problemas de pequenas indisponibilidades, problemas de performance que era recorrente. Então ajudou bastante a trazer mais estabilidade para a plataforma, né? Que legal, que legal. Visibilidade é top. Demais. Boa, tá bom. E França, como que era a monitoração antes disso, né? Essa era a minha pergunta. O Chico já deu um spoiler aí que vocês já usam a stack do Grafana, né? Mas quanto de visibilidade você tinha antes disso, né? Porque o OpenTelemetry, ele é cirúrgico, né? Ele consegue ir muito próximo da aplicação, enquanto a monitoração comum que a gente tem, mesmo com agentes aí de Datadog, New Relic, etc., não vai tão longe assim. Como era antes disso? Boa. A gente tem um cenário, como o Chico descreveu, esse artigo ele nasceu desse monolito que a gente chama, que é legado, mas a gente tem também microserviços com Go, por exemplo, com o próprio PHP. Então, meio que assim, a gente tinha essa dificuldade no monolito e nas outras aplicações, mais microserviço-like, a gente tinha até alguma outra um monitoramento um pouco melhor, mas não necessariamente a gente tinha também o tracing. Então, meio que o tracing foi novo para todas as aplicações. Então, o que a gente tinha? A gente tinha log, métrica e outras informações de infraestrutura, digamos assim, né, das aplicações, mas nada que chegasse nesse ponto de ser, como o Chico falou, de ser cirúrgico naquela parte específica da aplicação. Então, meio que a gente não tinha, embora a gente goste muito da stack do Grafana, hoje eu acho que a gente está com ela completa. Legal. Foi um trabalho bem a várias mãos. Quando eu falo aqui do time de SRE, eu estou falando de 7 pessoas, incluindo o nosso Tech Manager e o nosso Engine Manager também, que também é SRE. Então, a gente sempre teve um grande apoio para inovar em ferramentas e a gente tinha esse gap de tracing para auxiliar justamente os desenvolvedores. A gente trabalha muito nessa pegada de Dev Experience também, trazer mais ferramentas para ele, e a gente meio que gosta de trabalhar self-service. Tem lá, a gente desenvolve nossas soluções e os desenvolvedores podem utilizar, não deixando o time de SRE ser um gargalo de aprovação, essas coisas. A gente gosta de trabalhar com essa autonomia, e já que eu citei também o time de SRE, também temos uma parceria maravilhosa com o time de staff, que o Chico faz parte, que meio que a gente troca essas figurinhas de como evoluir
a engenharia como um todo. Massa, que legal. Muito bom, muito bom. Parceria. Olha só, o DevOps na prática. É isso aí, galera. Só te interrompendo, acho que foi semana passada, teve o DevOps Day aqui em João Pessoa, né? E acho que foi o dia todo a gente escutando, a palavra de ordem foi DevOps é sobre pessoas. E assim, e a gente trata isso na Kiwi dessa forma. A gente tenta fazer ao máximo essa interação, troca de informações, de conhecimento. Massa, que legal. Olha aí, para quem acha que DevOps é só sobre DevOps, a gente tem um Staff e um SRE aqui, tá? Se vocês conseguirem encaixar aí na sigla DevOps, me avisa. Muito bom, que da hora. De volta pro nosso Staff aqui, eu queria saber, você deu um spoilerzinho sobre a autoinstrumentação, que é a mágica do OpenTelemetry, que para ele bater de frente, eu acho, com os agentes, né, dos provedores de observabilidade ou monitoração em geral, mas eu queria saber na prática como foi isso para vocês, quanto de código precisou ser feito, assim, né? Porque o que eu vejo de grande dificuldade, né, quando a gente vai falar sobre OpenTelemetry é que, precisa chamar os devs para a mesa. E aí, tipo, nunca pode, né? Sempre tem um PO empurrando o task do Gira lá. Então, como que foi para vocês? A autoinstrumentação do OpenTelemetry tem suporte para diversas linguagens, né? Tipo, a gente está citando aqui especificamente PHP, porque, enfim, foi o nosso exemplo, mas, salvo engano, tem para Java também. Para Go, eu lembro que tem se começado a estudar como fazer isso, mas para Go ainda não tem o suporte. Mas, enfim, essa autoinstrumentação ela não é tão mágica quanto um APM de mercado que você contrata, ele já tem tudo. Mas o fluxo, eu diria que é bem similar. O OpenTelemetry, pelo menos para PHP, disponibiliza uma extensão, que a responsabilidade dessa extensão é se conectar ali no núcleo do PHP, em tempo de execução, e injetar o código de instrumentação ali antes e depois das tuas classes, das tuas funções. É basicamente isso. Então, se você for construir na mão essa autoinstrumentação, você precisa criar uma função, que é uma função pré, uma função de pós. Provavelmente na função pré tu vai iniciar o teu span, vai definir alguns atributos, e na função de pós tu vai pegar atributos adicionais que tu não tinha ali no começo e vai fechar aquele span. Tipo assim, em linhas gerais é bem isso. A questão é que a gente, no ecossistema de PHP, tem muitas bibliotecas, frameworks que são amplamente adotadas por, enfim, praticamente todo mundo. E essas bibliotecas, nessas libs de instrumentação, elas cadastram essas funções de pré e pós. Então, por exemplo, é muito comum em PHP você utilizar o Guzzle como client HTTP. Então, lá no repo do OpenTelemetry tem todo o código de instrumentação, você simplesmente instala e você já ganha aquelas funções de inicialização e finalização automático na tua aplicação. Então, se você usa o Guzzle, você instalou a extensão do OpenTelemetry, você instalou essa biblioteca de instrumentação, você já vai ter todas as chamadas HTTP instrumentadas, com início e final, os headers, os traces sendo propagados corretamente, enfim. Que foi até o que eu usei no demo do artigo, né? Disponibilizei um código-fonte que ilustra justamente o trace distribuído entre dois serviços, usando apenas a instrumentação que você encontra ali na comunidade. No nosso caso, nem todo o fluxo do nosso legado tinha suporte nessas bibliotecas de instrumentação. Porque, como eu falei, aqui no nosso legado a gente usa uma versão do Zend muito antiga que já não tem mais tanto suporte, né? Então, a gente precisou criar essas funções de início e final. Mas, basicamente, o que você precisa saber é entender a arquitetura do teu sistema. E até um case legal, porque se você conhece a arquitetura do teu sistema, tu pode usar essas diretivas para criar uma padronização desses spams e ter um spam quase que automático, tão automático quanto um APM. Então, um exemplo mais prático. Eu sei que no Zend 1, toda request HTTP ela é processada por uma classe base, que todos os controles estendem dessa classe. Sempre é executado alguns métodos específicos. Um método pré-dispatch, um método post-dispatch e um método dispatch. Isso nem todo mundo vai entender porque isso é algo específico desse framework, é algo específico do meu ecossistema. Mas a partir do momento que eu entendo o meu ecossistema, eu entendo a minha arquitetura, eu consigo criar essas funções de instrumentação totalmente desacopladas do meu código de produção. Se eu for mensurar, eu devo ter escrevido umas 50 linhas de código, mais umas 50 de boilerplate, classe, enfim, a definição que toda linguagem tem. Anexei isso ali no código, o OpenTelemetry se responsabilizou por injetar aquele código de instrumentação na aplicação.
eu tive que escrever alguma coisa, mas eu não precisei fazer alteração no meu código de produção. Então, tipo, tem um monolito com milhares de linhas, eu precisei escrever umas 50, 100 linhas só com código de instrumentação que seria reutilizado em todos os fluxos. Isso foi suficiente para trazer essa visibilidade para a gente. Então, não é tão mágico quanto o APM, mas você consegue ali um resultado bem similar e com um custo relativamente controlado. E para o nosso caso, que a gente já tinha toda a infraestrutura do OpenTelemetry, Grafana Tempo, então tipo, foi meio que o cenário ideal, né? Nossa, que legal. Muito bom. E eu acho que eu gostei dessa sua fala, né? Porque ela quebra um preconceito que as pessoas têm simplesmente, né, sobre o OpenTelemetry, que tipo, eu vou ter que mexer no código da minha aplicação. E aí eu vou ter que chamar o especialista nessa aplicação e a gente vai ter um monte de deploy e vai quebrar coisa. E na verdade é quase que, não é exatamente sidecar, mas é na ideia disso, né? De que o código não está dentro da aplicação propriamente, certo? Ou estou viajando? Isso, não está necessariamente dentro. Tipo, aquele código ele vai ser deployado no artefato. Mas você escreve uma função à parte e o OpenTelemetry injeta aquilo ali em tempo de execução. Então, não vai impactar teus testes, enfim, não vai impactar o fluxo principal ali da aplicação, né? Massa. Muito legal. Você falou sobre custo, né? E custo e monitoração, normalmente elas estão ligadas, né? Um abraço pro cartão Platinum da galera que tem que pagar, né? Não é uma coisa fácil. Mas aí vem minha pergunta. De dois custos aqui. O primeiro deles é o custo meio que invisível até que o agente pare de funcionar e quebre seu cluster. Para quem nunca viu isso acontecer, acontece com uma grande frequência, né? O custo que foi para a aplicação, tá? De performance mesmo, se teve alguma mudança que vocês conseguiram notar, e no custo também da plataforma de monitoração, né? O que isso impactou para vocês, se vocês precisaram colocar mais recurso, quão mais precisou, né, gastar aí? Bom, eu posso responder em partes isso aqui. Em relação à performance, era uma preocupação que a gente realmente tinha quando a gente começou a fazer esse rollout. Então, qual foi a estratégia? A gente subiu um grupo de instâncias que tinha o OpenTelemetry e um outro grupo de instâncias sem o OpenTelemetry. E a gente foi comparando as métricas de latência desses dois grupos de instâncias. Olhando especificamente para a latência, performance da aplicação, não foi notado uma diferença muito gritante. Deve ter percebido alguns milissegundos de diferença, mas foi algo muito aceitável. Mas também, no contexto do nosso legado, a gente tem no percentil 95 latências de 2 segundos. Então, tipo assim, convenhamos que para essa aplicação a gente não tem uma latência tão baixa assim. Então, talvez nesse contexto específico é que não foi possível observar. Eu acho que no percentil 50, pelo que eu lembro, ela fica em torno de 500 milissegundos, certo? A gente conseguiu melhorar bastante ali a performance no percentil 95 com a introdução do OpenTelemetry. Apenas colocar o OpenTelemetry, notamos que nesse percentil não teve uma diferença drástica que inviabilizasse a solução, mas depois de fazer o deploy, fazer o rollout para todas as instâncias e analisar as métricas, a gente conseguiu dropar essa latência nesse percentil. A gente tinha muito problemas com alguns outliers, então, principalmente horário de pico no almoço, a gente ficava sempre ali no percentil 95, né, que pega mais outliers, tipo 5 segundos, 10 segundos, muitas vezes ultrapassando requests acima de 10 segundos. Isso era relativamente comum. Depois de analisar, a gente conseguiu, nesse percentil, ficar sempre abaixo de 2 segundos. Convenhamos que não é a melhor performance do mundo, mas a gente está falando um percentil que pega muito outliers e a gente conseguiu manter sempre no nível aceitável em relação ao que estava. Então, tipo assim, pensando em performance, acabou que a gente ganhou bastante ao fazer esse rollout, né? E no percentil 50, né, o padrão, a gente sempre se manteve abaixo de alguns milissegundos. Então, nessa perspectiva, tipo, o custo foi meio que irrelevante. Quanto à infraestrutura de monitoramento, da forma como a gente faz o deploy dos nossos componentes de observabilidade, todo o namespace do Kubernetes
tem um agent, né, que é o Grafana Alloy, que ele é responsável por coletar algumas métricas, salvo engano, acho que ele coleta as métricas do Prometheus também, que faz o scrap, e que recebe o push das métricas de trace, que foi que nós implementamos recentemente. Depois de algum tempo, a gente percebeu justamente o que tu falou, algumas métricas estavam desaparecendo, e a gente foi ver que os recursos não estavam sendo suficientes lá para a instância do monolito. Pelo que eu lembro, eu acho que eu precisei dobrar a quantidade de recursos, deve estar consumindo uma CPU e quase 1 GB de RAM que a gente meio que alocou para esse componente para o monolito. Uhum. Então, pensando na infraestrutura dessa aplicação que fica bem isolada ali no seu namespace, né? Agora, talvez o França saiba falar se a gente percebeu algum aumento na infraestrutura global do Grafana Tempo, que é responsável por coletar esses traces. Então, eu estava tentando pesquisar aqui, mas não consegui, porque assim, o Grafana Tempo, quando a gente colocou ele, já faz um tempinho, então eu não vim com essa informação, mas como é que a gente trabalha lá? A gente trabalha dentro do Kubernetes com um node pool específico que a gente chama de InfraTools. Tudo que é da nossa infra, principalmente observabilidade, a gente está dentro desses node pools. Eu não tenho assim questão de valores, né? Mas o Grafana Tempo, ele é bem mais econômico do que o Mimir. Uhum. Ele trabalha também da forma distribuída, igual o Mimir, muito semelhante, tem os ingesters, collectors, enfim. Mas ele trabalha bem mais performático. Mas eu vou te dizer que, assim, a gente não observou tanto node subindo, a gente não precisou de tantos nodes. A gente, recorrentemente, a gente tem reuniões de custos sobre infraestrutura e eu, puxando aqui da memória, eu não lembro de nada ter saltado assim como um grande outlier. Legal. Depois dessa implementação do tempo. Vou considerar aqui que foi relativamente tranquila. Legal. Como o Chico falou, a gente trabalha com muitas coisas dentro do próprio namespace. A gente tenta empacotar muita coisa no nosso chart da empresa, que já disponibiliza um monte de coisa para os usuários. E aí meio que esse custo não está nos nossos nodes de infra, está dentro dos nodes da aplicação, meio que da infraestrutura, não me lembro de ter muita coisa aumentada. Legal. Não, que da hora. O que eu gostei de ouvir de vocês é que o que me salta aos olhos é que, por mais que tenha mudado alguma coisa na aplicação, os ganhos eram outros que a gente estava procurando, né? Você não estava fazendo isso para reduzir milissegundos, mas sim para o famoso MTTR. Então, bom, para quem não está acostumado aqui, vai ler o Accelerate, vai ler sobre Dora. A gente tem episódio sobre Dora também. Mas MTTR, Mean Time to Recovery, que é o tempo para você, que é o maior tempo, porque normalmente resolver um problema é o menor tempo que você gasta, né? O tempo maior é para encontrar esse problema, né? Tem até uma pesquisa, se eu não me engano, é da McKinsey. Se não for, um abraço para McKinsey. Deve ser deles. Os caras, tem gente em todo canto. Que eles disseram que, na pesquisa, que 80% do tempo para resolver um problema, 80% era gasto para encontrar um problema. E aí era, é óbvio, salta aos olhos, né? Você fala, bom, se eu posso se eu posso resolver alguma coisa aqui, eu vou focar nos 80%. Ficou até fácil, a regrinha do 80-20 aí ficou fácil no gráfico dos caras, mas que, poxa, se tem um lugar que eu devo investir para encontrar o problema mais rápido. E nada como um tracing, né? Mas queria saber de vocês na prática, além, né, não só no monolito, né, mas vocês conseguiram ir expandindo isso para o restante do ecossistema, como tem sido isso na prática, né, para vocês, para encontrar padrões de transação, para encontrar outros problemas que vocês, de repente, vão aparecendo no dia a dia, né? Como que o tracing tem ajudado na prática? Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora à tarde, antes de entrar nessa call. Então, assim, é relativamente comum eu receber algumas mensagens ali no Slack e, cara, eu tô com esse problema, não recebi esse erro, não tô entendendo, me ajuda aí. E sempre, desde que a gente começou a colocar o tempo, né, o OpTelemetry com os traces, sempre quando alguém me vem com essa pergunta, eu falo, cara, tu já pegou o Trace ID, tu já olhou no Grafana Tempo e viu lá?
Hoje eu fiz exatamente isso, aí eu falei, cara, pega o TraceID e joga no tempo. Aí alguns minutos depois eu entendi, agora eu entendi o problema. Então uma parada que eu ia ter que dedicar um tempo para ir lá no contexto daquela aplicação, que como staff, eu acabo trabalhando não em um time específico, mas eu acabo vendo praticamente tudo aqui da empresa. Tipo, uma visão bem global e horizontal. Aí tem toda aquela dificuldade de chavear o contexto, de ir lá entender a aplicação, ler o código, entender o contexto, entender a regra de negócio, para começar a investigar e conseguir ajudar a pessoa. Então, tipo, com Trace, fica muito claro, às vezes, ele perceber onde é que deu um erro, onde é que tem um aumento de latência, e foi justamente o que eu comentei aqui. Então, acaba que eu gosto de investir na questão do UpTelemetry, na evolução e na adoção, porque também facilita o meu trabalho. Então, tipo assim, muito do tempo eu provavelmente teria perdido, né, entre aspas, teria investido, sei lá, umas 2 horas para ajudar o cara a entender. Com o Trace, ele bateu o olho, viu todo o detalhamento da request, entendeu o problema e resolveu por conta. Então, tipo assim, acaba que isso empodera os times a terem mais autonomia. E, querendo ou não, na nossa infraestrutura hoje, ela está ficando, de certa forma, cada vez mais complexa. Então, tem algumas camadas de proxies para chegar na requisição daquele serviço, para ele ser de fato executado, saca? Então, por exemplo, a gente começou com os traces nos proxies reversos, onde a gente implementou primeiro. Tem o API Gateway, tem uns proxies reversos que atendem as requisições de front-end, e muitas vezes o dev ele não consegue entender que existe toda uma camada antes da aplicação dele. Muitas vezes tem algum problema nessa camada anterior, ele não sabe porque não tem visibilidade e não consegue nem debugar um problema. Então, com isso, qualquer dev aqui do time ele consegue pegar uma requisição, pegar um trace e ver se o problema não está numa camada de infraestrutura mais externa que ele nem conhece. Então, tipo, isso ajuda bastante justamente na resolução do problema. E não só na resolução, mas também no entendimento de como a nossa arquitetura funciona. Quando eu consigo pegar ali o big picture da requisição como um todo, fica muito claro eu entender que eu tenho uma camada de autenticação, eu tenho uma etapa que autentica todas as minhas requisições, eu tenho uma etapa que faz enriquecimento, eu tenho uma etapa que faz autorização, que é uma parada que muitas vezes quando você está focado em desenvolver só aquela aplicação e aquilo está escondido, você nem sabe que aquilo existe. Mas se você começa a analisar esses traces, você entende, isso te dá um entendimento muito maior para resolver qualquer outro tipo de problema na empresa. Então eu vejo o trace também nessa perspectiva de ajudar todo o time de engenharia a entender como a arquitetura funciona e também de conseguir resolver de forma mais rápida um problema específico, né? Muito legal, muito legal. Eu queria só expandir um pouco o que o Chico falou. Chico falou mais sobre o tempo, que é a nossa pauta de hoje, mas eu queria estender um pouco como geral de observabilidade. E aí eu trago um exemplo bem semelhante com como o Chico trabalha. Lá no time da SRE a gente trabalha assim também. A gente trabalha 4x1, são 4 dias de projetos, inovação, novas ferramentas, enfim, e um dia de suporte. Então, cada SRE fica um dia de suporte, atendendo chamados de outros devs. E, tipo assim, bem semelhante que o que o Chico falou, a gente recebe lá também alguns devs com algum problema. No nosso cenário, não de aplicação, mas mais pipeline, algum erro em Kubernetes, alguma coisa. Mas o pessoal chega com essa dificuldade também. Tô com esse problema e... Eu costumo brincar que é aquele gatinho o gatinho do Shrek, com o olhinho brilhando. Me ajude. Eu queria complementar com a importância de toda essa stack de observabilidade, que aí o pessoal consegue muito facilmente correlacionar essas coisas, principalmente quando a gente usa essa stack do Grafana, né, que está bem integrada e tal. Então a gente tem logs, a gente tem painéis, alarmes, tem o tempo, vMétrica também. Então, tipo, se você consegue, você está perdido e você consegue vasculhar ali aquelas informações e talvez até no meu cenário da SRE o pessoal trazer mais insumos e a gente já vai ser mais assertivo. É praticamente o que o Chico falou, ia demorar algumas horas e o tempo nesse exemplo foi mais cirúrgico, né? Mas eu queria abranger toda essa stack de observabilidade.
Massa. Não, muito legal. E eu acho que isso se liga com o que você falou lá no início, né, sobre DevX, né? Que a experiência, né, do desenvolvedor, de quem está atuando ali, ficou muito mais facilitada e ele se sente parte do todo, né? E eu tenho aqui como entender esse big picture, como você falou, e não preciso, né, voltar naquela treta de tipo, tá bom, mas eu vou dar o kubectl pro desenvolvedor. Tipo, poxa, tá tão distante isso, né? Eu vou dar uma ferramenta que a pessoa consiga trabalhar, consiga os insumos que ela precisa. Muito legal, muito bom. Um ponto sobre essas ferramentas, a gente sempre tem que dosar a flexibilidade que a gente quer dar aos devs, mas a gente tem outras cobranças, compliance, segurança. Então, a gente costuma muito trabalhar com a estrutura de GitOps. A gente desenvolve a ferramenta, tem a documentação, tem exemplos. Vocês vão fazer isso aqui que a documentação manda, e em alguns casos a aprovação vem para a gente aprova, mas tipo, a gente já recebe um merge request, só faz o approve. Outras coisas o próprio Tech Manager pode aprovar, então já fica restrito ali na própria squad de desenvolvimento, é mais rápido. Legal. Mas muito importante, a gente sempre tem esse fluxo de GitOps, saber quem fez, quando fez, por que fez, até para uma auditoria a gente tem essas informações. Uhum. Muito legal. Muito bom. E sobre isso, ainda sobre isso, como vocês têm tratado, né, ou se vocês têm tido algum problema com a quantidade de métricas? Porque aumenta e isso escala rápido, tracing é muita coisa, e aí a gente entra talvez em cardinalidade, nessa matemática maluca aí. Como vocês têm enfrentado esse desafio? Falando especificamente dos traces, eu diria que a gente ainda está no estágio muito inicial para isso ainda ser um problema. Uhum. Apesar de que a gente já colocou o trace distribuído nas principais aplicações, né? Tenho nos proxies, que recebem todas as requisições da plataforma, tenho no Monolith, que recebe uma boa parte. Mas eu acho que ainda não é um problema. Mas algo que eu já observei desse processo inicial de adoção é que a gente, da forma como está implementado hoje, está muito verboso e não está necessariamente seguindo as recomendações de nomenclatura de spans que o OpenTelemetry recomenda. Então, tipo, quando você analisa um trace nosso, você percebe que ele não é tão semântico, e se você não for um dev que conhece a aplicação, talvez você não consiga ter esse detalhamento, não consiga entender de cara o que está acontecendo. Uhum. Então eu diria que isso provavelmente vai ser um problema, mas no estágio onde a gente está ainda não é um problema, mas porque a gente não tem uma adoção tão ampla ainda da ferramenta, que é algo que a gente pretende trabalhar principalmente no próximo ano, que é trabalhar um pouco melhor na padronização de como utilizar o OpenTelemetry, como nomear spans, enfim. Mas a gente já teve um problema relacionado a isso em relação às métricas do Prometheus, né, França? Tanto que acho que a gente tem um fluxo que fica constantemente apagando algumas métricas, né? Pelo que eu lembro. Isso. Era o que eu ia falar. O que o Chico falou, eu endosso sobre o tempo, e eu trago essa parte de métricas que a gente já teve. A gente, inclusive, tem algumas regras para dropar também. E aí um ponto bem interessante, a gente precisa contar também com a maturidade da engenharia, dos desenvolvedores, para não enviar todas as métricas, né? Métricas que façam sentido para a aplicação. Então, a gente já teve problema, a gente já fez um trabalho de redução, dropar essas métricas. Inclusive, a gente tem um scriptzinho que a gente cria para, se eu não me engano, é semanal. Ele mostra lá no canal da engenharia os top 10, se eu não me engano, de métricas, né? E aí o pessoal pode, dado aquele retrato ali, o pessoal ir trabalhar, ver o que faz sentido ou não, mas a gente já teve sim esse problema. Legal. Novos problemas, né? Problemas complexos, soluções complexas, problemas mais complexos, e a gente mantém nosso emprego. Então tá tudo certo. Mas eu vou fazer um jabazão aqui do nosso time de SRE, cara, porque nosso time de SRE é fantástico. Sinceridade. Da hora. É porque eu tô na empresa antes desse time ser formado. Então, tipo, eu tenho uma noção de como é que a gente fazia as coisas antes e como é que a gente tem feito recentemente. Então, esses fluxos que o Francisco comentou de GitOps, a gente tem um Helm chart que dá
autonomia para o dev olhar a métrica de consumo do Grafana Alloy, perceber que está com pouco recurso, ele mesmo pode aumentar os recursos, pedir aprovação do TM e segue a vida. Cara, isso ajuda demais. E até essa questão também de dar visibilidade, porque você dá visibilidade, dá autonomia, autorresponsabilização para os times, que a gente tem um problema de geração de muitas métricas. Então, o que acabou sendo feito? Vamos gerar um alerta, coletar a métrica, dar visibilidade, mostrar o que está acontecendo, e a partir daí o time tem autorresponsabilização. E a gente acaba que tem muita flexibilidade, liberdade de subir métrica, usar ferramentas, enfim, mas com esses dados expostos, visíveis, públicos, você também tem a autorresponsabilização de cuidar daquilo e manter aquilo saudável. Então, me parece que é um fluxo de DevOps muito saudável que a gente já está formado e está evoluindo aqui na empresa. Só um parênteses para fazer um jabá aqui pro time que é fantástico. Boa, que da hora. Depois eu pago o que a gente combinou por esse elogio. Pode deixar. Inclusive, vou perguntar então aqui, não é combinado, vamos descobrir a resposta. Tem vaga de SRE aberto para o time de SRE? Tem muita SRE que escuta aqui, Pessoal. Eu acho que não, mas sempre vocês podem, digita aí, Kiwi, vagas e ver o que tem lá aberto. Eu, sinceramente, eu não sei. Vão ter que esperar, então, quem tá ouvindo aí. Ou então, gente, outra estratégia é ficar gorando quem tá lá, tá? Aí alguém cai, vocês entram na vaga, tá bom? Nada a ver, brincadeira. Mas tem vaga para desenvolvedor, tá? PHP, Golang, JavaScript, front-end, então só se inscrever lá, galera. Trabalhar mais próximo aí do Chip. Olha aí, que beleza. Mas já que ele levantou essa bola de SRE, eu vou ter que falar também. Realmente o time é fantástico e, assim, eu acho que é isso que torna um time bom, o entrosamento e a expertise de cada um. Tipo assim, tem pessoas muito boas, tipo assim, todo mundo é bom, mas naquele contexto específico o cara é fora da curva. E a gente tem 7 pessoas assim. Um em cada cenário é muito bom. Então imagina quando junta esse time já é assim, de pessoas boas e ainda tem aquele 1% a mais, entendeu? Boa, que da hora. Legal. Então eu queria saber com vocês como que é, ou como que está sendo ainda, né? Não sei se vocês já terminaram a adoção, ainda não, né? De OpenTelemetry, dessas. Como está sendo para vocês essa passagem de conhecimento? Que método vocês têm utilizado, assim, né? Muita gente usa Tech Talk, coisas assim, para ir compartilhando o conhecimento e trazendo as equipes para perto, né? E matando o legado, né? Nesse sentido. Como está sendo para vocês? Eu posso falar do lado mais infra da coisa e é um padrão nosso. Sempre que a gente faz alguma coisa, implementa uma nova solução, seja no nosso chart, seja alguma ferramenta de infraestrutura fora, a gente tem um site de SRE, que é só interno, e ali a gente tenta deixar toda a documentação. E aí, o que a gente gosta? Documentação escrita, figura, vídeo, que a gente já teve feedback de, assim, a gente grava uns shorts, saca? Explicando rapidamente. Tem gente que já me deu feedback dizendo que acha excelente essa abordagem porque ele pode avançar, voltar, enquanto a documentação é uma coisa mais linear. E também a gente introduziu, acho que esse ano, rodadas de conversa. Alguma coisa que vai impactar um pouco mais, ou que realmente é diferente do contexto do dia a dia, a gente marca lá e fica um SRE disponível. Eu estou disponível nesse slot aqui, quem quiser entrar, pode entrar e tira dúvida. Legal. Saca? A gente acha que funciona muito bem nesse cenário. E aí sempre assim, como eu falei, né, do suporte, chegou inevitavelmente assim um colaborador novo que abriu, que não sabe como está o fluxo, a gente já tenta direcionar, tem esse site aqui, tem muita informação, dá uma lida, tem alguns canais de dúvidas, então os SREs e também tem desenvolvedores, e aí pode ser uma troca, digamos, mais rápida, mas a gente tem abordado esse mix de formas para tentar passar esse conhecimento. Outra forma também, a gente tem casas de tecnologia, alguns encontros semanais, casas de back-end, de front-end, enfim. E nessas reuniões de casa,
Vez ou outra a gente traz algum case de algum time que implementou trace distribuído na sua aplicação, como aquilo tem ajudado no suporte, investigação de problemas e tudo mais. Porque esse processo de adoção está bem, digamos assim, self-service, né? Então a gente está naquele processo de evangelização, fazer a galera entender que aquilo pode ser útil, que aquilo vai te ajudar no dia a dia, e cada time vai adotando conforme tem tempo, vê a necessidade, consegue entender que aquilo ali tem um impacto positivo mesmo. Então, dessa forma como o Francis falou, a gente tem a documentação bem clara de como usar a ferramental, mas também nas casas de tecnologia a gente vai tentando levantar cases, enfim, promovendo o uso da ferramenta para o time, né? Muito legal, muito bom. Muito bom. Pô, gostei muito desse case. Eu acho que a gente ainda está se movendo nesse sentido, principalmente no Brasil. Eu tenho visto uma turma, né? A gente vê nos eventos, né? Eu fui em vários DevOps Days. Ainda tem DevOps Days esse ano, hein? Acabou de passar o João Pessoa. Agora tem o de São Paulo, dia 22. Porto Alegre, 29. Dia 6, se eu não me engano, é Salvador e Floripa. Ainda tem mais um depois, Recife. Recife é o último. No outro final de semana. Meu chefe podia me dar férias, aí eu já fico em Recife. Vou nadar com os tubarões, não quero nem saber. Nada a ver. Não, muito legal, muito bom. Inclusive, até, olha, para quem não segue, impossível a gente falar de OpenTelemetry e não falar do Juraci, do Yuri, né? Os grandes nomes de telemetria aí brasileiros, e que eles fundaram a própria empresa, se chama Holy Garden. Um abraço para eles, estão me devendo um episódio aqui. Então, se aparecer em breve é porque eles ouviram aqui e a gente gravou depois. Mas é muito legal. A plataforma dos caras, ela te auxilia, ela dá uma visibilidade sobre o que você está fazendo errado da sua telemetria, né? Então, tipo, se está gastando muito com seu back-end Datadog, etc., né? Então, o que você está fazendo de errado, né? Você está mandando uma cardinalidade muito alta, você está mandando spam a menos, né? Tem alguns pontos e está faltando, tem hiatos aí. Então, para ninguém... Isso daí você vai descobrir numa hora boa, né? Quando você for procurar, na hora do problema, você vai procurar o spam. Falta só o pedaço que eu queria. Bom, antes da gente acabar, eu queria saber se vocês têm uma dica, assim, né? Ainda sobre OpenTelemetry, uma dica que ajudou vocês, sabe? Ou sei lá, eu bati muito a cabeça aqui, se você for implementar o OpenTelemetry, não vai por esse caminho. Tem essas pedrinhas aqui para você não topar com elas. Não sei se algum aprendizado assim foi na prática. Não estava na documentação, ninguém tinha me contado. O que poderia ser assim útil para vocês, né? Se alguém fosse trazer essa informação para o seu eu do passado. Então, talvez, antes do nosso papo, eu troquei uma ideia com o time de SRE e eu perguntei mais ou menos sobre isso. E o que ele me passou foi o seguinte: a gente usa esse Alloy, embora as aplicações podem mandar diretamente para o tempo, a recomendação é gRPC. Só que, como a gente usa Ingress, não trabalha tão legal quanto deveria, e aí a gente optou por usar esse Alloy também, que aí a aplicação manda para o Alloy e o Alloy manda depois em batch para o tempo. Então, pelo que eu entendi, a gente teve mais ou menos essa dificuldade, mas que, trocando uma ideia mais cedo com o Chico também, foi até interessante, né? Porque o Alloy que se encarrega de enviar para o tempo, e meio que assim, a aplicação envia melhor, mais rápido, enfim, fica mais leve para enviar isso para o Alloy, e o Alloy que se vire para enviar para o tempo. Meio que foi mais ou menos isso que a gente teve. E realmente nessa questão do transporte é interessante observar, porque o OpenTelemetry é bem configurável. Você pode configurar diversos tipos de transporte, customizar o protocolo de exportação, enfim. Se for pensar em PHP, usar gRPC, a extensão do protobuf, que é onde você vai conseguir maximizar a performance de envio.
E para o PHP isso é relevante, porque como o PHP ele é todo síncrono, querendo ou não, aquele processo de enviar os traces, ele tem que acontecer durante a execução da request. Que não é tão fácil ter uma thread, enfim, alguma coisa fazendo aquilo ali em background, então acaba que não tem jeito, vai impactar o fluxo principal da request de alguma forma, mesmo que eu faça depois de entregar a resposta, enfim. Então você tentar ao protocolo, utilizar a extensão. Infelizmente, a versão mais recente da extensão do gRPC do PHP faz 1 ano que está com algum problema e gerando um estouro de stack, ainda não foi corrigido. Então você provavelmente não vai conseguir usar isso na versão mais recente, vai ter que voltar lá para a versão 1.67, isso não está na documentação, a gente apanha um pouquinho para ir entendendo. Depois que a gente subiu um código recente de produção, estava estourando o stack, um erro super críptico, ninguém sabe o que é e no final das contas era isso. Se eu fosse dar uma outra dica, talvez não ir tanto no caminho que a gente foi no início de simplesmente gerar tudão. Em que sentido? A forma como a gente está criando os spans, em muitas aplicações, o nome da classe, o nome do método, e a gente simplesmente está mandando tudo. Que eu acho que fica muito verboso e não fica tão semântico. Talvez valha a pena dar um pouco mais de estudada na convenção, na especificação de como nomear spans, como nomear atributos, que tem uma documentação muito boa lá no OpenTelemetry, e já começar a adoção nesse caminho. A gente foi um pouco no caminho de trace de tudo, envia tudo da forma mais verbosa possível. Eu acho que isso dificulta um pouco a legibilidade. Entendi. Então, se atentar um pouco sobre o que você está enviando, se aquilo realmente está sendo útil, enfim, isso é importante. Massa, da hora. Muito bom, isso aí. Não vamos com muita sede ao pote, né? Exatamente. Mas vamos ao pote, viu, pessoal? Vamos caminhando, tá bom? Visibilidade é sempre importante, tá bom? Mas nem tudo é OpenTelemetry, nem tudo é PHP, nem tudo são flores. Mas pra gente relaxar aqui no finalzinho desse episódio e pra gente esquecer de tudo isso e aproveitar o dinheirinho que o CLT está nos dando, nossas recomendações aí, vamos começar ao contrário agora, o Marcelo primeiro, recomendações para a gente relaxar e esquecer que existe todo esse terminal e tudo mais. Boa, tá até aqui do lado, já deixei separado. Olha só. Eu gosto de ler e a recomendação vai ser esse livro aqui. O nome dele é O Livro dos Códigos, do Simon Singh. Excelente, embora seja uma leitura de um contexto talvez técnico, que ele vai falar de criptografia, mas a leitura é muito gostosa, porque ele traz um apanhado histórico. Ele começa desde o Antigo Egito até a criptografia quântica. E aí ele vai dando vários exemplos que a gente tem. Não sei se vocês lembram, os soldados tatuavam as mensagens no couro cabeludo, deixava o cabelo crescer, mandava o soldado, chegava lá do outro lado, raspava a cabeça para pegar a mensagem. Então, assim, ele traz todo esse contexto com algumas piadas, uma leitura bem gostosa. Então, é isso aí. O Livro dos Códigos, Simon Singh. Tá bom. A mensagem só não podia ser urgente, né? Meu Deus, o cara tinha que tatuar, raspar, esperar crescer e o maluco tinha que chegar lá. Exatamente. Meu Deus do céu. E tem gente que reclama que eu te mandei uma mensagem faz meia hora. Para, gente, esquece isso. Mensagem é assíncrono. Chico, e a sua? Manda aí. Cara, eu não vou ser tão culto quanto o França, tá? Então, como a gente tá falando assim de desopilar, eu gosto de ter uma parada bem mais offline e sair totalmente do digital. Então vou recomendar jogar RPG de mesa. Cara, porque RPG de mesa é muito da hora. Você senta com a galera, passa 4 horas trocando ideia, invadindo masmorra, matando goblin, tudo na ficção. É uma viagem louca. Mas é uma parada que, nesse mundo digital, acaba que a gente perde. Que é o contato de você sentar na mesa com a galera, olhar no olho, trocar aquela ideia, e esse tipo de hobby que é mais offline acaba promovendo isso, e pra sanidade mental nesse mundo caótico, pra mim tá sendo essencial, tá ligado? Então é a minha recomendação. E se você não sabe por onde começar, vou recomendar um sistema brasileiro gratuito, Arcana Primária. Você vai lá no site arcanaprimaria.com, baixa o livro, chama a galera e começa a se divertir. Então é a minha recomendação desse dia. Massa, que da hora. Olha aí, que bom. Boa recomendação, muito legal. Bom, eu sou um cara digital. Na verdade, eu fui criado
na TV, e até hoje eu vivo disso. E aí eu quero recomendar um filminho que eu fui assistir meio ressabiado, não despretensioso, porque eu não assisto filmes de terror, mas eu fui assistir Frankenstein. Eu não assisto porque eu sou um cagão, né? Mas eu fui assistir Frankenstein. Era o único que tinha, Dia das Bruxas, bababá, só tinha essas porcaria. Eu fui assistir o Frankenstein, que é com o Oscar Isaac, né? Aquela gracinha da Star Wars e tudo mais, vocês sabem quem é. E eu fui assistir principalmente porque é do Guilherme Del Toro, né? O cara não faz filme ruim, né? Fez Forma da Água, Labirinto do Fauno, Pacific Rim, um monte de coisa, só filme bom. Então, essa é a minha recomendação, filme bem legal. Tava no cinema, mas era só de passagem, assim, né? Porque foi feito pelo Netflix, né? Então deve estar saindo no Netflix esses dias aí. E bem legal, vale a pena, tá? Vale a pena assistir. Todo mundo já entendeu isso, eu acho, né? De um tempo pra cá, que Frankenstein não é o monstro. Quer dizer, o Dr. Frankenstein é o monstro, né? A criatura não é o monstro, ela é a vítima, tá? Então, o filme aborda isso de um jeito muito legal, assim. Eu acho que faz você refletir um pouquinho depois, vale a pena. Beleza? Essa é a minha recomendação. E eu quero agradecer vocês, pelo tempo de vocês numa sexta-feira, pessoal. Nós estamos tudo matando o trabalho essa hora aqui, ó, 4 da tarde. Se o nosso chefe assistir isso aqui, nós estamos tudo na rua. Mas esse podcast vai ficar muito famoso. Pode ir para, se segura, nós vamos comprar uma sede maior que a de vocês. Mas, bom, agora na ordem certa de novo, o Chico quer deixar uma mensagem aí para a turma, para a gente finalizar? Galera, obrigado por ter assistido até aqui. Vamos desligar, vamos deslogar, relaxar, aproveitar a vida e é isso. Boa, boa. Vamos esquecer o Pitelemetry, vamos esquecer a AWS, vamos esquecer GCP, Kubernetes. Deixa isso pra segunda-feira. Boa, boa. E a sua, França? Quer deixar também um tchau? Boa, então já que o Chico falou isso, então, quando for segunda-feira, monitora certo. Se você não monitora, você não sabe nem o que está acontecendo na tua aplicação. Tá bom, eu fico aqui entre eles, gente. Obrigado para vocês que nos assistiram até aqui. Manda pro pessoal, manda pra turma que não tá sabendo o que tá acontecendo e só acha. Não, a aplicação tá tranquila. Tá tranquila porque você não sabe o que tá acontecendo, beleza? A gente vê no próximo episódio. Até mais. Tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.